sobre cuide-se, porque Deus se importa com você. Então, Deus está falando para mim e para você que nós precisamos se cuidar, porque Deus importa em cada um de nós. É algo que Deus, Ele olhe para nós e Ele deseja de nós que nós se cuidemos a cada dia. Amém? Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 6, a 12, até o 20. Olha o que a palavra do Senhor fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominá-lo por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Mas Deus destrói tanto o estômago quanto o alimento. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membro de um prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que une a prostituta forma um só corpo, como ela. Porque como se diz, os dois se tornam uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fuja das imoralidades sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em você e vocês receberão de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, medita em nós, nos ensina algo em nossas vidas que nós precisamos aprender contigo nessa noite, Pai. Fale conosco, Pai, que nós podemos estar sensível à Tua voz, sensível ao Teu toque. Senhor Deus, nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos toda dor de cabeça, todo mal-estar, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção de nós não entender, de nós não compreender a Tua palavra nessa noite. Pai, que o Senhor é livre neste lugar, que o Senhor nos visita e nós colocamos diante de Ti e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco. Cuide-se, porque Deus se importa com você. Porque a palavra do Senhor fala, o 19 e o 20, ela fala, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em você, e vocês receberão de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço muito alto, muito precioso. Então, você vê que nosso corpo é templo do Espírito Santo. É algo que Deus tem para cada um de nós. Então, nós podemos observar, nesse mês, é o mês de outubro. É onde que todo mundo
conhece o mês de outubro, que é o outubro o quê? Outubro rosa, né? É um tempo do quê? Das pessoas ser orientada, tendo previsão, a preservação, né? Para prevenir algo do corpo das mulheres, né? Sobre o quê? Sobre o câncer de mama, né? Então, sobre isso, a importância de cuidar de você. Isso é necessário que a mulher cuide do seu corpo. E o homem também. Não é diferente. O homem precisa também cuidar do seu corpo. Valorizar o seu corpo. Então, mas, do que uma campanha, mais do que uma campanha de médicos, né? É um chamado divino ao cuidado e a valorizar a vida. É muito mais além. Uma campanha é muito mais daquilo que Deus deseja para mim e para você. Então Deus, ele nos criou com amor e nos deu o corpo, a mente e a alma. Foi isso que Deus nos criou, como corpo, mente e alma. Então o apóstolo Paulo, ele nos lembra que o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita. É aonde ele comprou um alto preço a nossa vida naquele momento que ele foi para a cruz. Aonde o Pai coloca o Filho para morrer por nós. E ali paga um preço muito alto pela nossa vida. É algo muito valoroso. Então, se você é templo, então deve ser cuidar, honrar e também você também precisa cuidar e honrar o seu corpo. Cuidar do seu corpo. Porque hoje Deus, ele quer falar conosco sobre o cuidado, o amor e a fé. É algo que nós vamos aprender um pouco disso. Que cuidado é esse que Deus tem conosco? E esse amor e essa fé que vem de Deus. Então essa mensagem é para as mulheres e também para os homens. Porque todos somos chamados a cuidar da vida que o Senhor nos deu. Deus nos deu uma vida para ser cuidado. É fácil cuidar do corpo? Não é. Eu falo porque eu estou começando a caminhar aqui nessa avenida. Rapaz, tem dia que dá vontade de ir, tem dia que não dá. Né? Por causa do dia corrido, do dia a dia, né? Então é muito difícil de nós parar para exercitar o nosso corpo. Porque o nosso corpo precisa exercitar. Porque nós ficamos muito sentados, né? Ou muito em pé, mas precisa movimentar o nosso corpo. É necessário de nós cuidar do nosso corpo, desse corpo que Deus nos deu, né? Então, o primeiro ponto que nós podemos pensar, cuidar, é reconhecer o valor que Deus nos deu. É reconhecer esse corpo que Deus nos deu, cuidar dele de uma forma melhor, mais saudável. Então, porque foste comprado por um bom preço. Nós fomos comprados. Deus pagou o preço pela nossa, para nos dar uma vida de uma abundância. É algo muito forte. Então Jesus, ele pagou o maior preço pela nossa vida, sobre o próprio sangue dele. Que isso que foi esse preço alto, morrer pela nossa culpa, morrer pelo nosso pecado, morrer pela nossa maldade, morrer pela nossa culpa. Muitas vezes não era ele que era para ir. Muitas vezes nós temos que ia passar por isso. Mas Jesus morreu para nos dar vida. E é isso que é mais
precioso e valoroso, por causa disso que ele nos ama. E se Jesus não morresse por nós, nós todos já estávamos condenados, porque só os judeus iam ser salvos. Mas Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para resgatar a humanidade, porque a humanidade estava perdida. E ele veio para cumprir aquilo que Deus desejava, para mim e para você. Então, o que significa que você tem um valor muito inestimável? É um valor, você é valorizado. Quando Jesus morre naquela cruz pela sua vida e paga um preço alto por mim e por você, o valor é algo inestimável, é algo poderoso, é algo que não paga, não tem como pagar, só Ele que paga por nós. Isto que é algo poderoso. Então, às vezes, nós tratamos o corpo, a mente, as emoções, como se não tivesse importância, mas tem a importância. Então nós vivemos muito cansados, sobrecarregados, estressados, negligenciando os sinais do corpo. Isso acontece na nossa vida. Então, cuidar-se não é vaidade, é responsabilidade espiritual. Você cuidar do templo que é o Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor nesse lugar. Aí, aqui é um templo. Mas Deus habita em nós. Quando sai todo mundo, Deus está aqui? Não, Ele está em nós. Saímos, Ele sai junto. Ele anda junto. Ele trilha junto. Ele caminha junto. Né? Então, fazer exame é rotina, é sabedoria. A pessoa que faz exames de rotina, ela tem uma sabedoria. Porque é preciso. Nós só fazemos exames quando nós estamos no último. E é onde não tem mais jeito. Homem piorou, né? Tem mulher que é mais cuidadosa, cuida mais. Né? Mas homem, meu Deus, ele tem que estar na última. Ele tem que estar na última para tomar um remédio. E ainda se está ruim, você quer o remédio? Não, não precisa agora não. Mas ele tem que estar no último para tomar um remédio. O homem é assim, né? Mas a mulher, ela cuida mais do que o homem, né? Ela cuida mais do corpo do que o homem. Mas isso, quando você faz exames de rotina, você tem a sabedoria. Por quê? Para você descobrir como está a sua vida. Como está a sua saúde aqui dentro. Então, alimentar bem é gratidão. Isso que é importante. Toda vez que você se alimenta bem, é gratidão. Porque você tem o seu sustento. Isso é gratidão quando você se alimenta. Quando você dorme, quando você descansa e tira um tempo para si, é reconhecer limites humanos. Quando você descansa, dorme e tira um tempo para si, é reconhecer o seu limite humano. Muitas vezes, eu só paro, né? Eu só parava, né? Quando eu ficava doente. Eu ia no máximo do meu limite. E aí, quando eu parava, eu ficava doente. Porque eu não tirava um tempo para mim. E todos nós precisamos tirar um tempo para nós mesmos. E isso é difícil. Mas eu durmo bem. Eu descanso bem. Né? Mas a grande dificuldade minha era tirar o tempo para si. Tirar um tempo, parar e não fazer nada. Eu sempre estou aqui na linha, não paro. Movimento, o dia inteiro. Eu não paro. Mas nós precisamos ter um momento para parar. Para si mesmo. Né? Então dormir eu durmo bem, descanso bem. Mas uma coisa que eu
que eu deixo é não parar para descansar para si mesmo. Parar para mim mesmo, sabe? Então isso é uma luta comigo, né? Mas nós precisamos. Então toda vez que a palavra é ministrada, sempre é ministrado para mim. Primeiro. Então, é algo que Deus fala, né? Precisa cuidar do seu corpo. Porque se você não cuidar do corpo, você não vai aguentar no meio, você vai parar no meio do caminho. Você vai infartar, né? O dia que eu fiz, eu tinha arritmia cardíaca. Quando eu fiz a cirurgia para acabar a arritmia, que era um desvio que eu tinha, precisava ser queimado. E aí eu fiz uma cirurgia, queimou, depois eu fiz embaixo, queimou, para que não passasse mais e não me desse mais arritmia. E é a única cirurgia que você faz que você tem uma vida normal. Ela falou, a partir de agora você tem uma vida normal, você pode jogar bola, você pode correr, você pode fazer tudo que você quiser. É a única cirurgia de coração que você faz que você tem uma vida normal. Mas uma coisa que você só pode acontecer de voltar para cá é só se acontecer um infarto. Então cuidado. Então cuida do corpo, né? Porque pode ser uma veia entupida, né? Porque você não cuida, vai entupir. Então isso você pode voltar para o hospital, mas fora disso você não volta, né? Então precisamos cuidar, precisamos ter esse cuidado, mesmo que é difícil, mas vou sair, vou caminhar, vou exercitar. E quando você caminha, você olha ao redor. Você está num lugar arejado. Você está num ambiente totalmente diferente. Você sai da sua rotina. E aí você começa, eu ando essa avenida. Então, eu vou lá da casa pastoral e venho até aqui e volto. Então dá 4 quilômetros. Mas essa é a rotina. Consigo todos os dias? Não, eu quero fazer todos os dias. Mas eu faço um dia, 2, aí pula um, no outro dia eu vou. Então acontece de pular, mas eu não posso pular, né? Eu tenho que ter uma constância, porque é a luta, né? Então, busque ajuda médica, não é falta de fé. É agir com fé intelectual. É você agir com sabedoria. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não vou procurar o médico não, né? Porque quem busca médico não tem fé, tem falta de fé, né? Não acredita, então vive numa falta de fé. Muitas vezes acontece isso. As pessoas não buscam médico por causa disso, fica com medo, né? A falta de fé é muito grande. Então, age com fé, você tem uma sabedoria. É isso que você precisa. Então, mulheres, faça exame periódico. Também precisa fazer um check-up anual. Não só a mulher, mas o homem também. Homem, incentiva a sua esposa, mãe, irmãs, e também a cuidar. Ajuda, né? Porque muitas vezes o câncer está por aí e as pessoas não percebem. Quando vai ver, já está lascado, né? Então, cuidar é de tudo. Cuide-se. É dizer a Deus, Senhor, eu valorizo o presente da vida que o Senhor me deu. Quando você cuida do seu corpo, você está valorizando aquilo que Deus te deu, que é a vida, que é a mais preciosa, mais valorosa da sua vida. Então, você precisa cuidar, né? E o segundo ponto, cuide-se, é cuidar também da alma. Você precisa cuidar da sua alma, não só do corpo. Cuide do corpo, você precisa cuidar também da alma. Viver um tempo em que muitos estão adoecendo por dentro.
Tem gente que está bom por fora, mas por dentro está adoecido, está doente. A ansiedade, o medo, a culpa, os estresses e o também desânimo consome as forças. Tudo isso vai minando as nossas forças. A ansiedade, o medo, a culpa, os estresses, o desânimo vem afundando a nossa vida e vai minando a nossa força. E aí nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos dar adiante, porque se a alma está ferida, como nós temos que conseguir ir à frente? Não, nós precisamos cuidar aqui dentro. Tem muitas pessoas aí fora que cuidam muito bem do seu corpo físico, mas a alma por dentro está toda arrebentada. Então não adianta só cuidar do corpo, mas Deus quer que você cuide do corpo, alma e espírito. Cuidar dos três, não só do corpo. Mas tem pessoas que cuidam do corpo e esquecem da alma, que é aqui por dentro, que precisa ser resolvido, tratado, curado, liberto, mas não cuida. Mas Deus, Ele se importa não apenas com o corpo, mas também com a alma e o coração. A alma e o coração. É isso que é muito precioso. Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a alegria do Senhor para conosco, para nos fortalecer nos momentos mais difíceis, no momento que nós estamos enfrentando a ansiedade, a angústia, o momento que muitas vezes tem acarretado a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, o ódio, vem tomando dentro de nós, e isso tudo vem atrapalhando, impedindo e também vem gerando em nós uma enfermidade. Então, quando perdemos a alegria, nós perdemos a nossa força. A alegria é algo fundamental. Porque quando nós perdemos a alegria, nós vamos perder a força que vem dele. Então, cuide da alma. Cuidar da alma é o quê? É perdoar quem te feriu. É deixar o passado na mão de Deus. É buscar comunhão com o Senhor. É alimentar o seu coração com a palavra. Porque a palavra, ela vai enchendo dentro do seu coração. E quando você estiver vivendo momentos difíceis, a palavra que está aqui dentro, ela vai ser saltada. E quando ela é saltada e vai para a sua mente, você vai falar a palavra: a alegria do Senhor é a minha força. Posso enfrentar a luta que for, mas a alegria do Senhor é a minha força. Porque Ele é a minha força. Ele é a minha rocha. Ele é o meu sustento. É Ele que pode fazer algo que pode fazer na minha vida. É Ele que pode mudar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar, porque Ele é meu pastor. Ele cuida de mim. Por que eu temerei? Por que eu fiquei com medo? Por que estou com medo? Por que eu estou assim? Não, é Ele que me sustenta. Mas sabe por quê? Porque vem muitas palavras ao contrário, para nos impedir daquelas palavras que Deus já está guardada aqui dentro do nosso coração para salvar, para lutar contra a nossa mente. Porque a nossa mente, ela sempre vai falar que nós não damos conta, que nós não vamos para frente, que não adianta, que não vai dar certo. Deserto é lugar só de passagem. Deserto não é lugar para nós ficar. Tá a luta, tá a batalha, mas vai passar. Continua firme. Continua no propósito. Deu a palavra, cumpra. Mas lá na frente,
Deus vai recompensar. Deus vai olhar. Porque aquilo que você está fazendo é aquilo que você falou que ia fazer. Honra. E lá na frente Deus vai te honrar. A honra gera bênção. Isso vai ser. A luta tá grande. A batalha tá grande. Mas Deus está contigo. Não desanime. Dá vontade de chutar? Dá. Dá vontade de desistir? Dá. Mas respira. Busca no Senhor. E sempre vai falar: a alegria do Senhor é a minha força. Eu não dou conta. Eu não consigo. Mas o Senhor é a minha força. Nele eu consigo. Nele eu posso. Nele algo vai acontecer. É essa que é a convicção. Então, cerque de pessoas que te traz a paz, não peso. Cerque de pessoas que vai te trazer paz, amor e alegria. Porque tem pessoas que só vai te trazer peso. Essas pessoas que estão te trazendo peso, distancia dela. Dê um tempo. Depois que você estiver forte, fortalecido, aí aquela que está te fazendo peso, é hora de você ser o instrumento, canal de bênção e ajudar ela a enxergar algo diferente. Porque tem pessoas que gostam de jogar peso. Tem pessoas que querem jogar você só para baixo. Então, distancia dessas pessoas. Porque essas pessoas te contaminam. Te deixa mágoa, te deixa ressentimento, te deixa ódio. Isso vai contaminando o seu coração. Por causa disso que você precisa distanciar. Para que esse não venha te contaminar o seu coração. Porque isso não faz bem para você. Então, é o tempo de você distanciar. Então, encoste pessoas que te traz paz. Que te levanta para cima. Que te dá apoio. Vamos. Erga a cabeça. Não desanima. Por que você está assim? Vamos para frente. Olha para frente. Porque essas pessoas te traz paz. Te traz apoio. Então você pode estar saudável por fora, mas ferido por dentro. E hoje o Espírito Santo, ele quer curar o seu interior. Ele quer curar o nosso interior. Porque o Senhor, ele trabalha de dentro para fora. É diferente. O Senhor gosta de trabalhar aqui dentro. Porque quando ele trabalha aqui dentro, aqui fora vira uma beleza. As coisas mudam. As coisas florescem. E é isso que nós precisamos. Deixar que o Espírito Santo nos cura aqui dentro. Cura dos traumas, cura das feridas, cura daquilo que precisa ser tratado aqui dentro. É fácil? Não. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque quando Deus cura, aqui vai transformando aqui dentro de nós, e aí vai gerando a paz, a tranquilidade, a alegria vem dentro de nós. E as pessoas veem a alegria. Não é uma alegria fingida, é uma alegria verdadeira. É algo diferente. É algo diferente. Então, quer restaurar a alegria e renovar a esperança? Então é isso que Deus deseja. Ele quer mexer aqui dentro. Ele quer nos curar aqui por dentro. E o terceiro que nós podemos observar, cuida-se, é cuidar um do outro. É cuidar um do outro, é cuidar do próximo. Né? Em Gálatas 6:2 fala: levar as cargas uns aos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Né? Então é um ajudar o outro, é um olhar para o outro com misericórdia,
e amor, compaixão e valorizar o outro. Não é fácil. Precisa ser cuidado aqui dentro para que você consiga cuidar do outro. Porque uma pessoa curada, ela cura outra. Uma pessoa transformada, ela transforma a outra. Isso é verdadeiro. É algo poderoso. Então, o Outubro Rosa, ele também é um chamado à socialidade, para a sociedade, para tudo. Então, não se trata apenas do eu me cuidar, mas também de ajudar o outro a se cuidar. Se cuida da sua saúde, cuida da sua vida. Não deixa de não fazer. Porque, olha, 2 pessoas que eu conheço estão enfrentando por um momento de câncer. Um é o tio da minha esposa e o outro era o irmão Angel, que estava conosco. Estão sendo tratados do câncer, sendo curados do câncer. Mas essas dores não veio do dia para a noite. São 2 anos atrás. E aí, depois de 2 anos, aí o trem arrochou, apertou. Mas se cuidasse de 2 anos para trás, não poderia estar na situação grave que está hoje. Né? Então, algumas pessoas é lição para a nossa vida. E aí eu cheguei para um tio, né, que era o irmão dele que está com câncer, e ele falou, sabe uma coisa, eu estou fazendo um check-up na minha vida. Eu não vou perder, porque se eu tiver alguma coisa, se tiver um câncer comecinho, eu vou lá, mando queimar, rapidinho resolve o problema. Eu não posso deixar ele lastrar. Eu não posso deixar daqui 2 anos, 3 anos para resolver isso. Mas é o medo, né? Nós temos o medo de fazer e algo pode acontecer. Né? Eu tenho meu cunhado também, que deu cirrose, mas não era da bebida, era de remédio. Mas misturou junto a bebida com o remédio. Porque qualquer dorzinha de cabeça, remédio. Qualquer coisinha de dor, remédio. Qualquer coisinha, remédio. Não procurava médico. E foi tomando, e foi tomando. E aí o que acontece? Criou a cirrose, agora tem que ter novo fígado. Não é fácil. Né? Então ele está passando por um momento difícil. Mas isso aconteceu agora, 2 anos atrás. Mas ele deixou de cuidar. E agora está grave. Agora tem que tirar líquido do corpo. Então não é fácil. Né? Para reverter tudo isso, só Deus. Um câncer está lá numa situação mais grave, só Deus. No começo é mais fácil. Mas nós não queremos ver alguma coisa estranha, deixa de não fazer. E deixa. Mas nós precisamos cuidar. Cuidar do nosso corpo. Isso é muito importante. Incentivar uma amiga, um amigo, um parente a fazer exame. Incentiva. Visitar quem está em tratamento. Visita, ora, abençoa, peça cura, né? Não deixa de orar. Vai lá, ora pela pessoa. Está enfermo, coloca a mão, profetiza a cura, porque Deus pode fazer, Deus pode curar e Deus pode te usar como instrumento, como canal de bênção na vida do outro. Então é isso que é importante. Ora pelo outro, né? Passa esse momento. Visita as pessoas que muitas vezes está enfermo e precisa de uma oração. Que isso é muito importante. Seja um canal de consolo e de fé. Seja esse canal de consolo e fé. Aonde você chegar lá, consola. Você pode trazer a fé e falar, tenha fé, creia.
você vai sair dessa. Não é fácil. Vai ser difícil você enfrentar, mas você vai passar por isso. E Deus está contigo. E ora, abençoa. Então, homens, o Outubro Rosa também nos lembra que você tem um papel importante no apoio emocional, espiritual da mulher. E também precisa cuidar da sua própria saúde. Inclusive, a prevenção do câncer, da próstata e de outras doenças. Aonde mais pega o homem é na próstata. É o lugar que mais afeta o homem. Você vai ver aonde está o câncer, está na próstata. Esse é o lugar do homem, aonde mais atinge. Então, cuide. Tá para fazer o exame? Faça. Faça o exame de sangue. Depois faz o do toque que precisasse fazer o toque. Alterou, faz o toque. Né? Mas é preciso cuidar. Então, quando nós cuidamos um dos outros, refletimos o amor de Cristo na prática. Nós vamos refletir o amor de Cristo em nós. E o quarto, para finalizar, a fé que vence o medo. Muitas pessoas não se cuidam por causa do medo. Sente o medo, né? Tem medo de algum diagnóstico, de descobrir algo que pode acontecer. Medo de ouvir uma má notícia. Medo de enfrentar ela. Isso gera muito em nós o medo. Por causa disso que nós não fazemos exame. Por causa disso que nós não gostamos de médico. Por causa disso, é o medo de descobrir algo que pode acontecer. Mas a Bíblia nos diz, em 1 João 4,18 fala, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Esse que é tudo. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que me sustenta. É Ele que me fortalece. Então, a fé não é negação da realidade. É coragem para encarar a realidade com Deus ao lado. É essa que é a diferença, né? A fé é a coragem para que nós encaremos, enfrentamos a realidade que precisa ser enfrentada. Com Deus ao nosso lado, nós vamos conseguir enfrentar. Vai, faz, não tenha medo, porque Deus está contigo. Pense aqui comigo, a mulher do fluxo de sangue. Você acha que foi fácil para ela? Ela tinha 12 anos que ela estava com a hemorragia, não cessava, difícil, momentos difíceis, gastava tudo com médico, mas não desistiu. Gastou tudo que tinha, mas continuou firme até o fim. Ela teve fé e teve atitude de ir à frente, de encarar e falar, se eu tocar, eu será curado. Se ele tocar, eu receberei a cura. Então é algo poderoso. É algo extraordinário. Então, não tenha medo. Vá. Tenha fé, tenha atitude de fazer aquilo que Deus fez. Então, a fé, ela cura. Também a fé, ela previne. Deus faz milagre, mas Ele também usa o conhecimento, os médicos, os exames, como instrumento da sua graça. Ele usa o médico, Ele usa a enfermeira, Ele usa todo mundo.
Então, Deus faz milagre, faz, mas também usa os médicos, usa os enfermeiros, usa todo com a sabedoria, o conhecimento, os exames hoje. A tecnologia hoje está muito avançada. Então, não tenha medo. Deus quer que nós sejamos por inteiro, corpo, alma e espírito saudável. É isso que Deus deseja. Não só o corpo, a alma e o espírito precisa ser saudável. Em Tessalonicenses 5, 23 fala: o mesmo Deus que te dá a paz, o santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuide do seu corpo, cuide da alma, cuide da sua vida, porque ela é bem preciosa. Então, cuide-se, porque cuidar é amar. Valorize, porque eu creio com um propósito, né? Então você precisa valorizar, você precisa se cuidar e viva porque eu te dei a vida. Cuide, valorize a cada momento da sua vida, valorize a sua família, valorize o tempo com ela, porque é precioso. Tira tempo com a sua família. Precisa ter tempo para você? Precisa. Mas também você precisa ter o tempo com a sua família. Porque a sua família é precioso. A sua esposa, os seus filhos são valorosos. Esposa, seu esposo é precioso. Tire tempo com o seu esposo, tire tempo com seus filhos. Porque isso é cuidar. Precisa. Nós precisamos um do outro. Um outro que vai ajudar. O outro vai ser junto. Vai ser próximo. Curte esses momentos. Porque é precioso. Não adianta só cuidar da alma, do corpo e do espírito, não cuidar da sua família. Né? Precisamos cuidar dela. Porque ela é preciosa. Não espere o problema aparecer para cuidar, para buscar ajuda. Não espere. Não viva com medo. Viva com fé. Não negligencie o tempo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, esse momento é o momento de você abaixar sua cabeça, colocar diante do Senhor, colocar na presença dele. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está o seu corpo, eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está aí dentro. Mas Deus sabe, Deus te conhece e Ele cuida de você. Então é algo que Deus deseja. Coloca na presença dEle. Coloca na presença dEle como está aí dentro. Entrega a Ele. É você e Deus. É você e o Pai. Peça para Ele te restaurar. Peça para Ele te curar algo que você precisa ser curado. Peça para Ele algo que muitas vezes você precisa pedir perdão e não consegue perdoar. Peça para o Senhor tirar esse peso. Algo que está te sobrecarregando. Fala, Senhor, tira esse peso. Tira essa carga. Está pesado. Está doendo. Renova, Senhor. Restaura, Senhor. Me fortalece, me sustenta. Senhor, entra com a providência. Entra com a sua providência, Pai. Vai lá e faz, Pai. Age. O Senhor me conhece. O Senhor me sonda por inteiro. Sonda o meu coração.
Sonda aqui dentro se há em mim alguma coisa que precisa ser mudado, moldado. Me ensina a cuidar de mim mesmo. Me ensina a falar para o outro se cuidar. Ô Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a vida que o Senhor nos deu. Nos ensina a cuidar mesmo, Pai, do corpo, da mente, da alma, pois tudo pertence a Ti. Abençoa, Senhor, a cada homem, a cada mulher. Senhor, cura quem precisa de uma cura. Consola quem precisa ser consolado. Senhor Deus, dá ânimo para aqueles que estão desanimados. Desperta em nós o amor pela vida. Que a Tua presença renova em nós. Que cada manhã que nós levantar, nós podemos ser renovados por Ti. Renova o nosso coração. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Com fé, dando sabedoria, dando entendimento, dando discernimento, dando domínio próprio, Pai. Ô Senhor, derrama sobre nós. Senhor Deus, que o Senhor possa saciar a nossa sede, porque o Senhor ouviu o que Jó. É o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz. Nos ensina, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, aquilo que muitas vezes nós precisávamos ouvir hoje, Pai. Mas nos fortalece, porque é a Tua palavra que renova, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que faz algo transformador na nossa vida, nos faz nós enxergar algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor abre nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa clareza, continua, Pai, nos enchendo, nos continua nos fortalecendo a cada dia, Pai. E nós colocamos diante de Ti, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Agradece ao Senhor. Agradece a Ele por você estar aqui. Agradece a Ele por Ele te trazer neste lugar. Agradece a Ele por você ter esse momento de comunhão, de você poder estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazer cada um de nós aqui neste momento. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de cumprir em nós nessa semana. Nos usa, papai, como instrumento, como canal de bênção na vida do outro. Que nós podemos ter essa sabedoria, esse entendimento, porque o Senhor nos envia, papai, para fazer a diferença. Que o Senhor nos envia e o Senhor nos cuida de nós, que o Senhor nos orienta, dá discernimento, dá sabedoria, dá a cada um de nós, papai. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos, nós te louvamos e nós te bendizemos o teu nome. Somos gratos por ti e que o Senhor continua sustentando a nossa vida, continua sustentando a nossa casa, continua sustentando o nosso trabalho,
Continua, papai, nos usando e continua fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Nos envia, papai, para fazer algo novo. E que o Senhor fortalece cada um de nós, nos sustenta e nos cuida, papai, de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende as suas mãos, receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã.